É um grande prazer que eu estou aqui, é a primeira vez que eu venho a São Carlos, e é uma oportunidade importante para mim de poder falar um pouco sobre o meu trabalho, em particular sobre o pensamento dos povos indígenas brasileiros para uma audiência de não especialistas. Até porque eu posso assim, me repetir e falar coisas que eu já falei 1 milhão de vezes. Só os 3 ou 4 especialistas que estou vendo aqui na plateia que vão poder morrer de tédio, terão direito de morrer de tédio. Os outros vão ouvir coisas que talvez nunca tenham ouvido antes, o que é sempre mais tranquilizador para o palestrante. O que eu queria fazer aqui, a minha intenção, é apresentar para vocês de uma maneira mais sinóptica, mais sintética possível, certas características do pensamento indígena americano, e eu uso a palavra americano no sentido próprio, isto é, dos povos nativos das Américas, algumas dessas características algumas delas que são interessantes, chamar a atenção para elas, na medida em que elas contrastam mais facilmente com certas características fundamentais da nossa, que a gente poderia chamar, vulgata cosmológica, nossa cosmologia popular, da tradição filosófica ocidental. Quando eu falo cosmologia, portanto, é bom lembrar, dado que eu estou onde eu estou, eu uso a palavra cosmologia no sentido quase que etimológico, no sentido genérico de concepções sobre a ordem do universo de qualquer natureza que sejam, né? Dos quais a cosmologia física é uma versão tardia, recente, de uma preocupação que esteve desde sempre consubstancial à humanidade, a saber onde estamos, essa é a questão, né? E de que é feito esse lugar onde estamos, qual o tamanho e para onde vamos, né? Essa questão preocupou todas as sociedades humanas, talvez preocupe até sociedades não humanas, quem sabe. Essa é uma das coisas sobre as quais eu vou falar. E o que eu queria apresentar um pouco são as ideias indígenas a respeito, digamos, da cosmologia, né? Ideias cosmológicas indígenas. E minha especialidade são os povos indígenas da Amazônia brasileira, mas o que eu vou dizer aqui se aplica em larga medida a toda a tradição cultural milenar, multimilenar, dos povos que migraram, com certeza, da Ásia e talvez de outros lugares, para o continente americano, há no mínimo 50 mil anos, talvez mais, ninguém sabe. Há uma briga, recua, cada mês recua mais um pouco a data. Os arqueólogos adoram recuar a data, porque, enfim. Mas já hoje 50 mil é aceitável e esses povos estão há 50 mil anos aqui e possuem um fundo cultural comum, de origem provavelmente asiática, siberiana, né? Essa é a via migratória mais aceita. E essa tradição comum deu origem a um conjunto de ideias, narrativas, práticas que são largamente compartilhadas do Alasca à Terra do Fogo, né? Com diferenças importantes, mas eu quero me concentrar hoje mais nas semelhanças, que, por sua vez, permitem que a gente se concentre nas diferenças com as nossas próprias concepções cosmológicas. Explicar ou justificar é a expressão pensamento ameríndio. Normalmente, quando você fala o pensamento ameríndio, os antropólogos falam, mas existe uma coisa como pensamento ameríndio? Afinal de contas, a noção de um pensamento é uma coisa que envolve uma tradição letrada, ou transmissões formais, escolas, disciplinas, etc. E os índios talvez representassem mais algo como cognição do que pensamento, digamos assim. Como se houvesse uma cognição, todo mundo tem, pensamento só alguns, né? Porque, enfim, é como se os índios fossem uma espécie de... como se os conteúdos cognitivos indígenas correspondessem a uma espécie de metabolismo basal da cognição humana, e, enfim, e já, digamos, a filosofia grega, digamos, ao contrário, esta inova em relação a isso, acrescenta-se em relação a isso, é algo, enfim, que se superpõe, é suplementar a isso, né? Como se, em suma, os índios estivessem mais perto da natureza humana, e enquanto que, digamos, sei lá, o Kant, o Leibniz ou Einstein estão muito mais longe para você perfurar
para chegar até a natureza humana, você tem que perfurar várias camadas de tradição intelectual, enquanto que nos índios é como se você estivesse pertinho. Isso eu posso garantir que é uma ilusão de ótica, produzida precisamente pelo fato de que nós estamos cá eles lá. Né? E que se nós tivéssemos os meios técnicos, arqueológicos, históricos e a sensibilidade cultural adequada, nós talvez víssemos que lá também a distância, digamos assim, em que você precisa escavar para chegar à natureza humana é tão profunda quanto aqui. Ou talvez não haja nenhuma, como aqui. Essa é uma questão a discutir precisamente hoje, uma das questões que vamos discutir hoje. Então, eu acho que sim, existe um pensamento ameríndio, o que nós precisamos é separar a noção de pensamento da noção de tradição letrada, doutrinal, quase que teológica, né? Que corresponde para nós a essa ideia de um pensamento como uma escola de pensamento. Não existem, até existem, provavelmente escolas, houve escolas de pensamento indígena, nas tradições indígenas letradas, no México, no Peru, né? Sem dúvida. Nós estamos me referindo a outra coisa, estamos me referindo a uma determinada, um conjunto de pressuposições muito fundamentais sobre a natureza da realidade, né? Que não são ensinadas, digamos assim, mas que estão, de alguma maneira, são imanentes a um conjunto de práticas, a um conjunto de narrativas, como os mitos indígenas, a um conjunto de práticas, como as práticas dos especialistas em conhecimento indígenas, que são os xamãs ou pajés e outros especialistas desse tipo, né? E são esses pressupostos fundamentais, é sobre eles que eu queria falar aqui, né? Bom, talvez a gente pudesse começar falando um pouco sobre os nossos pressupostos fundamentais, né? E a primeira coisa que talvez a gente possa usar como contraste é precisamente o fato de que nós entendemos que cosmologia é algo que só inclui os humanos de uma maneira muito, ou como sujeitos de conhecimento, são aqueles que articulam um discurso sobre o cosmos, né? Ou são uma parte do cosmos, mas uma parte à parte, uma parte especial. A ideia, em suma, de que os humanos, os seres humanos, a humanidade, tem um estatuto duplo na nossa própria cosmologia, né? De um lado, nós somos animais, como os outros, somos compostos da mesma matéria, do mesmo tipo de partículas, a mesma química, né, o mesmo carbono, enfim, somos feitos de poeira de estrelas, enfim, nós fazemos parte de um determinado, de um grande contínuo material que atravessa, enfim, energético material que atravessa o universo. Mas por cima disso, nós temos alguma coisa a mais, né? Nós temos uma qualidade suplementar que nos distingue do restante dos existentes, ou da criação, como se dizia antigamente, né? Cuja essa suplementaridade é um pouco ambígua, porque hoje, enfim, ninguém mais fala em alma assim, exceto se é religioso, né? Mas falamos em coisas parecidas com a alma, assim, sucessores, herdeiros modernos da noção de alma, como cultura, linguagem, né? Política, simbólico, coisas que só o homem tem, né? Os homens, a humanidade, né? Ou seja, há uma descontinuidade qualitativa interna aos humanos, entre duas dimensões, que os antropólogos costumam chamar de natureza e cultura, né? Os humanos compartilham com o restante da realidade o fato de estarem na natureza, mas não compartilham com nenhuma outra parte da realidade o fato de estarem também na cultura. Os humanos têm algo que os torna especiais, né? Sabemos, por exemplo, que essa característica especial é bem marcada, por exemplo, no fato de que, embora a gente saiba que, por exemplo, a diferença entre um Homo sapiens e um Pan-troglodites, um chimpanzé comum, seja pequena do ponto de vista biológico, né? E que é muito menor, por exemplo, que a diferença que separa o chimpanzé de um réptil, de um inseto, de uma ave, e que do ponto de vista, portanto, da natureza, se você tiver que escolher, digamos assim, na hora de passar a linha, você vai botar o chimpanzé do lado do Homo sapiens e o papagaio ou o jacaré, ou seja o que for, do lado de um outro lado, em outro gênero, outro filo, outra família, ou seja o que for. Do ponto de vista jurídico, por exemplo, quando nós estamos pensando agora não mais em termos de natureza, mas em termos de cultura,
Ao contrário, o chimpanzé fica muito parecido com o cachorro, o jacaré, a mosca, e muito diferente do humano. Por exemplo, você não pode ser, dificilmente você vai ser condenado à prisão perpétua por ter matado um chimpanzé, né? O chimpanzé não é consciente. Em suma, né, do ponto de vista cultural, um chimpanzé é um animal mais parecido com outros animais e mais diferente dos humanos, enquanto que do ponto de vista biológico ou natural, o chimpanzé é muito mais parecido com o humano. O que mostra que você tem uma espécie de duas escalas de valores. Uma que coloca o homem em continuidade com o resto da natureza, a diferença entre o homem e os outros animais é de grau, e outra no qual a diferença entre os humanos e o resto dos viventes é de natureza e não de grau, né? Nós temos algo a mais. Essa é precisamente isso é o que a gente poderia chamar de antropocentrismo, né? Que é chamar assim, um dogma fundamental na tradição ocidental, a ideia de que o homem, de alguma maneira, está no centro do universo. Se não está mais no centro, como estava antes da criação, porque ele tinha uma criação especial, porque ele era um ser, só ele tinha uma alma divina, etc., ele continua no centro da criação, na medida em que ele continua no centro cognitivo da criação, porque é ele que articula o conhecimento sobre o universo, né? Só o homem conhece o universo. Essa é a primeira diferença importante que você percebe quando você passa para os mundos ameríndios, né? Nos mundos ameríndios, a espécie humana não é uma espécie à parte, não é uma espécie diferente das demais, exceto no sentido que todas as espécies são diferentes entre si. Ao contrário, a espécie humana é a mais parecida de todas com as outras, na medida em que o fundo, o substrato universal dos seres vivos é humano, é humanoide, é antropomorfo. Ou seja, se nós somos antropocêntricos, né, os índios, se pode dizer que eles são antropomorfos, entenda-se, eles concebem toda forma de existência animada, na verdade toda forma de existência, todo tipo de ser, como possuindo uma dimensão normalmente invisível, em condições normais, uma dimensão humana, né? Ou, para fazer um contraste de maneira mais nítida, podemos dizer assim, nós entendemos que o que há de comum entre os homens e os animais é a animalidade dos homens, né? Do ponto de vista indígena, o que há de comum entre os homens e os animais é a humanidade dos animais. Ou seja, o fato de que no começo dos tempos, no origem dos tempos, todos os seres eram, na verdade, de tipo humano, né? Os mitos descrevem um mundo em que os seres que povoam mitos, que podem ser os futuros animais, os futuros acidentes geográficos, plantas, objetos, todos eles manifestam capacidades de consciência, de volição e de intencionalidade semelhantes a que os seres humanos manifestam hoje, né? O que os mitos contam, essencialmente, é a história de como essas capacidades foram, ou passaram para um estado latente, ou foram perdidas, e os homens, ao contrário, são aqueles que se mantiveram como os seres da origem. Ou seja, os humanos são aqueles que ficaram iguais, não aqueles que evoluíram, mudaram, se distinguiram do resto da criação por alguma mutação especial. Ao contrário, quem sofreu mutações, quem mudou foram os animais. Em outras palavras, o fundo comum, o substrato comum do universo, o fundo, digamos assim, a radiação cósmica de fundo desse universo na verdade, humanoide, é humana. É a ideia que você encontra frequentemente na etnografia, dita de maneira simples, seja porque os índios, para simplificar, porque o antropólogo em geral não fala a língua deles, seja porque o antropólogo os brancos são meio crianças, eles sabem, eles têm que explicar de um jeito que você entenda. Eles dizem, antigamente, todos os animais são gente. Os animais são pessoas, os animais são gente, as plantas têm alma, etc. E que você, né, interpreta como uma crença ingênua, etc. Né? O que eles estão dizendo, a rigor, é que é isso, a ideia de que o fundo das coisas é humano e que os animais de hoje, né, possuem uma dimensão invisível, digamos assim, humana, né, que era inteiramente visível, transparente no tempo mítico, e o mito conta a história de como é que
transparência foi perdida e os animais se especiaram. Os mitos são essencialmente histórias de especiação, né? Como de resto a nossa própria história natural, né? Mas especiação no sentido amplo, não só a especiação das espécies vivas, mas também a especiação dos diferentes tipos de objetos, a diferenciação desse contínuo primordial, que era um contínuo essencialmente de tipo humano, né? Então, em vez de você ter um Big Bang no sentido de ter uma densidade infinita de matéria, você vai ter uma espécie de densidade infinita de humanidade que explode, né? E vai decaindo, e os animais vão assumindo formas corporais não humanas, mas que por trás delas, se você prestar bastante atenção, você vai encontrar o fundo humano ali, né? Então é um pouco como o contraste com a nossa concepção é bem claro aí, né? Nós imaginamos que nós também temos um fundo animal que está escondido, né, pelas roupas, literalmente, né, como se fosse uma coisa que está por cima, e que se você arranhar um pouquinho, o passado animal, bestial do homem, logo, pum, pula na frente, né? Nós sabemos que é o verniz da civilização, muito fino, aquelas coisas todas que nós imaginamos. Os índios acham a mesma coisa, só que ao contrário. Se você cavar um bocadinho nos animais, você vai encontrar o ser humano, o humano que está escondido, está em estado latente ali dentro, né? E que você consegue acessar em condições especiais, nos sonhos, em doenças, no transe, pelo uso de drogas alucinógenas e várias outras técnicas de conhecimento, né? No sentido técnicas cognitivas, técnicas epistemológicas também, de acesso a essa dimensão, dimensões não visíveis, normalmente não visíveis da realidade. E essa comparação conosco, a ideia de que nós somos animais por baixo de uma roupa social, que é a nossa cultura, nossos costumes, no sentido costumes tem esse duplo sentido, né? É a roupa e os hábitos, as leis, é uma ideia que é boa de usar, porque os índios também dizem exatamente isso, só que ao contrário. Os animais, a roupa, o corpo dos animais é só uma roupa, eles dizem, é como uma roupa. Quando eles estão sozinhos, longe das nossas vistas, lá nos lugares onde eles moram, eles tiram essa roupa animal e revelam-se a si mesmos como humanos. Ou seja, os animais têm uma percepção de si. Toda espécie animal vê-se a si mesma, percebe-se, o modo da percepção percebe-se como humana, né? Um animal, toda espécie vê os seus congêneres como humanos, né? Essa é um ponto frequentemente afirmado pelos índios, de que quando eles dizem os animais são gente, eles estão querendo, na verdade, dizer não que eles são exatamente como nós, mas de que eles se percebem exatamente como nós nos percebemos. O que, de imediato, coloca, como vocês podem já inferir, uma certa inquietação, porque os animais se percebem exatamente como nós nos percebemos, o que significa, então, que, como nós nos percebemos, pode ser que não seja como nós sejamos, visto que os animais se percebem de um jeito que não é o jeito que a gente percebe eles. Então, portanto, pode ser que o modo como nós nos percebemos também não esteja garantido, não seja totalmente transparente. E, de fato, isso que é um ponto ao qual não vamos rapidamente chegar, que é o que eu chamei de perspectivismo ameríndio, que é uma torção, uma consequência especial tirada pelos povos ameríndios, mas não só por eles, por outras populações do planeta também, na Nova Guiné, na Sibéria, na Malásia, em outros lugares, e que é uma consequência especial desse pressuposto fundamental, primordial, que é a ideia de que o fundo comum do ser é a humanidade. A humanidade é o modo default de existência, né? Todas as coisas são humanas, ou eram humanas, né? E continuam humanas por baixo da sua aparência não humana de hoje. Ou, como você diz, todos os seres têm uma alma, uma dimensão invisível, que é de tipo humano, ou todos os seres se percebem como humanos quando se veem, etc. Né? E normalmente se interpretou classicamente esse animismo como o Freud tem vários trabalhos importantes sobre isso, como uma expressão do caráter infantil, narcísico, da mentalidade dita primitiva, em que só consegue ver a si mesmo em toda parte, em que, em suma, o homem acha que o mundo é como ele não tem aí o princípio de realidade, ainda a ficha não caiu, ele não percebeu que ele está sozinho no universo, ao contrário, ele acha que o universo inteiro
é humanoide, é humano, e, portanto, é como se o homem vivesse uma espécie de paraíso intelectual, até que as duras lições da ciência e da experiência mostraram que o homem, a Terra não estava no centro do sistema solar, o homem não estava no centro da criação, pelas coisas todas que a gente sabe, e aprendemos que estamos sozinhos, completamente sozinhos no universo. Não nos conformamos com isso, continuamos mandando raios, né, para ver se alguém responde e tal, e ver se chimpanzé tem cultura, mas, de qualquer maneira, achamos que nós estamos sozinhos, entenda, somos especiais, mesmo que seja para pior. Né? O animismo consiste, de fato, nessa ideia de que a subjetividade, a condição de pessoa, a condição de sujeito, não é, de forma alguma, privilégio exclusivo de uma espécie. Mas, ao contrário, é a coisa mais bem distribuída do mundo. Né? Descartes dizia que era o bom senso, né? Que era coisa que todo mundo, nunca ninguém se queixou da falta de bom senso, dizia, deve ser a coisa que todo mundo, mais distribuída no mundo, porque as pessoas se dizem, falam mal de si mesmas, são vários aspectos, mas ninguém diz que não tem bom senso. Então deve ser, de fato, a coisa que todo mundo tem e está satisfeito com o que tem. Né? Os índios diriam que a coisa mais bem distribuída do mundo, ao contrário, é a condição, enfim, diferentemente, é a condição de sujeito, a condição de ser gente. Né? Notem que isso a interpretação ocidental, paternalista, digamos, que diz, veja só, isso é uma típica atitude infantil, né? Porque é como a criança que fica achando que o bichinho de brinquedo fala com ela, ou coisa parecida. Na verdade, é possível interpretar isso de uma maneira radicalmente inversa, né? E é essa interpretação que eu sugiro. A diferença consiste em simplesmente fazer ver, ou fazer, né, pedir que se veja, sugerir, que num universo em que tudo é humano, então a espécie humana não tem nada de especial. Né? Não temos nenhuma... se todas as coisas são gente, se todas as espécies são igualmente dotadas dessas capacidades que nos tornam especiais, então os seres humanos não têm nada de que se vangloriarem, de que se distinguir ou que se lamentarem de estarem sozinhos, né? Ou de serem os reis da criação, ou seja o que for, mas ao contrário, a espécie humana é uma entre outras, todas elas cortadas, talhadas no mesmo molde. Né? Todas elas dotadas de uma dimensão natural, corporal e de uma dimensão espiritual, invisível, imaterial, etc. Né? Enquanto que nós, ao contrário, entendemos que nada é humano exceto nós, portanto, nós estamos no centro, de alguma forma. Mesmo que seja para pior, mesmo que esse centro seja o centro de uma prisão comunicativa, não temos com ninguém com quem falar, continuamos no centro, mesmo que seja de uma prisão. Isso é o antropocentrismo, que é, digamos, uma atitude fundamental da cosmologia, nesse sentido geral, ocidental, enquanto que o antropomorfismo seria a atitude muito mais comum nos mundos ameríndios. Isso significa dizer, também, que uma outra maneira de formular esse contraste é dizer que na vulgata, digamos, epistêmica ocidental, digamos assim, na ciência popular ocidental, no modo como a tradição ocidental moderna, a partir do século XVII, sobretudo, vai se instituir, nós entendemos que o mundo é composto de objetos, né? E de que entre esses objetos há um objeto específico que, além de ser um objeto, é um sujeito. São os humanos, a espécie humana, o Homo sapiens. Né? Ou seja, o sujeito é um caso particular do objeto. E a única termo possível de uma relação de conhecimento realmente adequada é o objeto. Só se conhecem objetos. A forma do outro, daquilo que se conhece, é o objeto. Por isso nós falamos em objetividade. Né? Ou seja, o conhecimento é objetivo. A subjetividade é algo que, por definição, escapa ao conhecimento. Tanto assim que, quando se trata de conhecer a subjetividade, é preciso objetivá-la. É preciso todo um aparelho, um aparato epistemológico para objetivar essa subjetividade, ser capaz de vê-la como uma coisa, como um isso, para usar a célebre palavra freudiana, né? Você só se conhece quando você se conhece de fora. O modo privilegiado do conhecimento é o conhecimento de algo que está fora do sujeito e colocado como objeto para esse sujeito que, enquanto cognoscente, é uma espécie de
entidade transcendental, né? Que pode, inclusive, se ver a si mesmo como objeto. Mas, ao se ver como objeto, ele se divide em dois. Tem a parte que conhece, que é sempre sujeito, e a parte que é conhecida, que essa pode ser objetivada. E a ideia é de que o conhecimento progride à medida, o conhecimento humano, à medida em que você é capaz de estender a noção de objeto, a objetividade, digamos, do mundo, a províncias mais e mais amplas. Então, digamos, hoje, os índios pensavam que tudo era sujeito, né? Isso, graças ao progresso do conhecimento, etc., foi se restringindo esse atributo. Hoje sobramos nós e olhe lá, né? Se nós conseguirmos, se a ciência conseguir realmente ir até o fundo, vai descobrir que isso que nós chamamos de consciência, etc., não passa de uma série de estados energéticos, de uma rede neural que, enfim, não tem nenhuma... Isso é inteiramente, exaustivamente descrevível na linguagem da termodinâmica, da física, enfim, e de que a consciência é só é uma simplificação, né? É uma espécie de estenografia que você utiliza para falar de, na verdade, algo que é apenas um sistema físico muito complicado, né? Mas que é sempre um sistema físico. Ou seja, a ideia de que o modelo do conhecimento é digamos, o ideal da objetividade. Muito bem, não tenho nada contra isso. Diga-se passagem, eu sou grande admirador da física, da objetividade e da ideia de conseguir deduzir a consciência de processos físico-químicos produzidos em algum lugar, talvez em mais de um lugar ao mesmo tempo, talvez seja uma coisa distribuída, etc. Mas, enfim. Mas o que? Esse é um mundo em que a forma do outro, digamos, do conhecimento é a coisa, né? O mundo indígena é um mundo movido por um outro ideal epistemológico, digamos assim. É um ideal no qual o paradigma do conhecimento consiste em conceber todo objeto como um sujeito em potência. E o conhecimento ideal é aquele que é capaz de determinar no objeto a sua parte subjetiva. Isto é, a questão não é o que, a questão é quem, digamos assim. É como se digamos, se o modelo do conhecimento ocidental vamos chamar assim, a atitude física, eu falo da física clássica, digamos, do século XVII, né? O modelo do conhecimento indígena é, digamos, a ciência política. É o Maquiavel, digamos assim. Não é o Newton, mas é o Maquiavel. Isto é, a questão é, se alguma coisa aconteceu, é porque alguém o desejou. Você tem que descobrir a intenção que jaz ou seja, toda causa é uma razão. Como transformar as causas em razões? Enquanto que para nós, ao contrário, o nosso ideal é transformar as razões em causas. Mostrar que o que nós entendemos como razões não passam, na verdade, de causas, isto é, de processos inteiramente irracionais nesse sentido, sem racionalidade intrínseca, né? Então, o modelo de conhecimento indígena é um modelo no qual a forma do outro é a pessoa e não a coisa. Ou seja, o objeto é um caso particular do sujeito e não o contrário, né? E o conhecimento consiste em ser capaz de subjetivar o objeto ao máximo. Aquilo que eu não consigo subjetivar, isto é, aquilo que eu não consigo determinar como resultado da ação de um ente, de uma entidade semelhante aos humanos, é uma espécie de resíduo irracional que eu não consigo explicar. Exatamente como para nós, aquilo que eu não consigo reduzir às leis da termodinâmica, mas é algo que, enfim, não tem importância, não dá para explicar.